Olá a todos, meu nome é Tarcísio, sou médico, residente de psiquiatria do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco e vou apresentar hoje o tema transtorno obsessivo compulsivo, o TOC. Começando pela definição, no TOC o indivíduo vai ter obsessões e ou compulsões, portanto, o mais comum e o mais clássico é ter tanto a obsessão quanto a compulsão, mas eles também podem vir isoladamente, ou a obsessão ou a compulsão. A obsessão é um pensamento, um sentimento, uma ideia ou uma sensação recorrente e que surge de forma intrusiva, ou seja, vem ao pensamento sem o indivíduo querer. Portanto, a obsessão é um evento mental, é um pensamento. A compulsão é um comportamento consciente, padronizado e recorrente, como contar, verificar ou evitar. Classicamente, a compulsão ela vem como uma resposta à obsessão. Portanto, o indivíduo tem uma obsessão, tem um grau de ansiedade elevado devido a esse pensamento obsessivo e a compulsão surge como a resposta a esse pensamento para tentar diminuir a ansiedade. Uma coisa importante de ser dita é que tanto a obsessão quanto a compulsão são egodistônicos, ou seja, o indivíduo percebe aquilo como se não fosse dele. Então é realmente como se o pensamento surgisse sem o indivíduo querer, ele percebe isso como sendo algo de fora dele. E além disso, essas obsessões e essas compulsões no TOC vão consumir um tempo significativo da vida do paciente, vão interferir significativamente na vida do indivíduo. Então vai comprometer suas relações sociais, suas relações de trabalho e vai levar a um prejuízo significativo da vida do indivíduo. Falando da epidemiologia, quando a gente pega a prevalência da população total, a prevalência de 2 a 3% dos indivíduos, a idade média de início é cerca de 20 anos. Se o TOC inicia após os 30 anos, é importante aventar a possibilidade de causas neurológicas como origem dos sintomas e é mais prevalente em solteiros. Isso aí pode estar relacionado às dificuldades que os indivíduos com TOC têm de manter relacionamentos. Então, em relação às comorbidades, pessoas com TOC são comumente afetadas por outros transtornos. A prevalência vitalícia, por exemplo, do transtorno depressivo maior é de 67%. Então, ao longo da vida, o indivíduo que tem o TOC tem riscos de 67% de apresentar um transtorno depressivo maior. Então, muito relacionado TOC com depressão. E de fobia social, ao longo da vida, o risco é de 25%. Também é comum um transtorno por uso do álcool, transtorno de ansiedade generalizada, fobia específica, transtorno de pânico, transtornos alimentares e transtorno de personalidade. Lembrar que existe uma semelhança superficial do TOC com o transtorno de personalidade obsessivo-compulsivo. Nesse transtorno de personalidade, o indivíduo vai ter uma preocupação excessiva com detalhes, com perfeccionismo. Lembrar que 30% dos indivíduos com TOC têm história de tics e de 5 a 7% vão ter o transtorno de Tourette. Em relação à etiologia, existem fatores biológicos associados ao TOC. Existe uma desregulação da serotonina nos indivíduos com TOC. Isso vai ser importante lá para o tratamento, que vai ser utilizado drogas com mecanismos na serotonina. Existe uma influência genética importante. Os indivíduos com familiares com TOC vão ter um risco de 3 a 5 vezes maior de ter TOC do que indivíduos que não têm essa história familiar. Lembrar que existe, além da questão genética, quando eu falo isso de 3 a 5 vezes maior, tem a influência genética, mas também tem o efeito comportamental que pode estar também associado. Mas a gente sabe que existe claramente uma questão genética, porque quando a gente estuda gêmeos monozigóticos e compara com gêmeos dizigóticos, a gente vê uma prevalência maior
no gêmeo monozigoto, ou seja, se um tem toque, o outro monozigoto tem maior risco de ter quando compara com os dizigóticos. Isso mostra, né, a importância genética do toque. Indivíduos com familiares com toque também vai ter um maior risco de transtorno de ansiedade generalizada, transtornos de tics, transtorno dismórfico corporal, hipocondríase, transtornos alimentares e o hábito de roer unhas também parece ter algo aí compartilhado. Ainda na etiologia existem os fatores comportamentais, que é justamente a teoria da aprendizagem, né? Nessa teoria, a obsessão vai acontecer a partir de que estímulos neutros se tornam associados à ansiedade por um processo de condicionamento que vai se replicando e a partir disso esse estímulo que previamente era neutro passa a ser um estímulo nocivo, né? Enquanto a compulsão vem justamente quando o indivíduo descobre que é uma ação que reduz a ansiedade associada ao pensamento obsessivo. Existem também fatores psicodinâmicos para tentar explicar a etiologia do toque, né? Um ponto importante é que pacientes com toque podem se recusar a cooperar com o tratamento, né? Eles podem se sentir motivados a manter a sintomatologia em razão de ganhos secundários, né? Por exemplo, é um filho que tenha toque e a mãe permaneça mais perto dele em casa, cuidando mais dele, pode se sentir motivado a manter essa sintomatologia, né? Esse filho pode se sentir motivado a manter esses sintomas para ter a atenção da mãe. Lembrar também que pode ter uma acomodação familiar, então famílias podem acomodar o paciente participando ativamente dos seus rituais. Também é importante identificar estressores que podem desencadear o toque. Em relação às características clínicas, o toque ele pode ser subdividido em relação ao insight, né? O insight pode ser bom ou razoável, pode ser pobre ou ausente, né? Então, o insight vai falar o quão o indivíduo realmente acredita que aqueles seus pensamentos relacionados ao toque são verdadeiros ou não. Então, o insight bom ou razoável, ele acredita, né, que o mais provável é que esses pensamentos não sejam de fato verdadeiros, enquanto o insight pobre, o indivíduo acredita que o mais provável é que esses pensamentos sejam verdadeiros, e o insight ausente ele tem certeza que aquele pensamento é verdadeiro, que aquilo ali condiz com a realidade, né? Alguns exemplos, né, de toque, existe das obsessões, né, existe o pensamento de contaminação, então o indivíduo, por exemplo, acha que sua mão está suja o tempo inteiro, está sempre contaminada de germes, e aí ele pode ter um comportamento a partir disso, que seria justamente a compulsão, por exemplo, lavar as mãos. Existe a dúvida, né? Então, por exemplo, uma obsessão do indivíduo achar, por exemplo, que esqueceu o fogão ligado, o fogão aceso e aquilo ali vai gerar uma angústia e a partir disso ele pode, por exemplo, voltar para casa para checar, né, se aquele fogão realmente está aceso ou não, né, que seria a compulsão, né, isso acontecendo repetidas vezes. Então ele sai de casa, volta para conferir que o fogão está desligado, né, porque ele acha que está ligado, e aí ele volta para checar, ele sai de casa, depois ele volta, depois ele sai, depois ele volta e fica isso de forma repetitiva, atrapalhando muito sua vida, né? E aí a partir disso, né, a partir desse pensamento obsessivo, vai ter uma intensa ansiedade e a compulsão vai reduzir a ansiedade. Então, por exemplo, nesse caso, né, do fogão, o indivíduo sai de casa, vem o pensamento de que ele deixou o fogão aceso, isso gera uma intensa ansiedade e o ato de voltar para casa e checar se o fogão está realmente aceso ou está desligado vai fazer com que isso reduza a ansiedade. Com o passar do tempo, né, a gente sabe que o ato compulsivo ele pode até deixar de reduzir a ansiedade, ele pode até aumentar a ansiedade, né? A obsessão e a compulsão, como eu disse, né, são egodistônicas, né? Eles são estranhas ao ego. A pessoa
costuma reconhecer isso como um absurdo, como uma coisa irracional. Algumas pessoas, elas podem supervalorizar as obsessões e as compulsões e achar, por exemplo, que o indivíduo que tem um toque de limpeza, achar que essa limpeza compulsiva é moralmente correta, né? Por exemplo, mesmo que ele tenha perdido o emprego devido ao tempo que passa limpando, né? Então, esse fato de ele valorizar a sua obsessão e sua compulsão é uma coisa que pode acontecer e é um fator de mau prognóstico. Então, em relação ao padrão de sintomas no toque, aqui está na ordem do que é mais prevalente. Então, o mais prevalente é o padrão de contaminação, que vai existir uma obsessão de contaminação, ou seja, um pensamento repetitivo de que existe uma contaminação, por exemplo, de germes. Então, o indivíduo vai pensar que suas mãos sempre estão contaminadas de germes e, a partir disso, vai ter a compulsão, né, que seria a lavagem das mãos excessivas, uma evitação de um objeto que ele acredita estar contaminado. Existe também a dúvida patológica, que seria a obsessão de dúvida, seguido de uma compulsão por ficar verificando, né? E geralmente essa obsessão costuma implicar em algum perigo. Então, para exemplificar, né, aquele indivíduo que sai de casa e ele pensa que não desligou o fogão, né? Ele pensa que a partir disso vai ter um incêndio na sua casa e aí ele volta para verificar, que essa verificação seria justamente a compulsão, e ele faz isso de forma repetitiva, né? Do mesmo jeito, ele acha que esqueceu de trancar a porta. Então ele sai de casa, ele volta para checar se fechou a porta, e isso faz-se de forma repetitiva. Existe também o padrão de pensamentos intrusivos, né, que seriam pensamentos obsessivos intrusivos que podem acontecer sem a compulsão. Por exemplo, um pensamento repetitivo de que ele vai cometer um ato agressivo, ou que ele vai cometer uma violência sexual, algo que seja repreensível para o paciente, mas ele fica com esse pensamento de que realmente ele vai cometer esse ato que ele mesmo repudia, né? Uma coisa importante é que as compulsões, elas também podem ser um pensamento, né? Por exemplo, a compulsão de rezar. Então ele tem um indivíduo, por exemplo, muito religioso, imagina uma mulher muito religiosa que ela sempre que vê algo da religião, por exemplo, um crucifixo, vem na mente uma obsessão, um pensamento de cunho sexual relacionado ao crucifixo. Então, vem de forma totalmente egodistônica, né? Algo que ela repudia, mas vem no pensamento, né? Isso seria a obsessão, né? Esse pensamento repetitivo de ter, vamos dizer assim, aquele objeto religioso passa a ser um objeto sexual, e ela fica com isso, pensando isso repetitivamente, e passa a ter uma compulsão de rezar, né? A reza, mesmo ali mental, mesmo que ela esteja só na mente, só no pensamento, mas como essa compulsão veio em resposta à obsessão para tentar diminuir a ansiedade, a gente considera uma compulsão mesmo sendo um pensamento. Então, a compulsão também pode ser um pensamento, como nesse caso, está rezando em resposta a algo que ela considera, por exemplo, contra a religião, né? E existe também o toque de simetria, né, que é a necessidade de simetria ou de precisão, e a compulsão seria a lentidão, né? Então, o indivíduo vai passar horas fazendo uma barba, porque ele quer que seja simétrico, que seja perfeita a barba, e aí termina é, criando uma lentificação nesse processo. Em relação ao curso da doença, né, mais de 50% dos indivíduos com TOC têm início súbito dos sintomas, e de 50% a 70% desses indivíduos, esse início vai ser a partir do evento estressante, por exemplo, uma gestação, por exemplo, uma morte de um familiar. Existe um atraso na procura por ajuda, né? Os indivíduos costumam demorar de 5 a 10 anos para chegar a um atendimento psiquiátrico, e o curso da doença tende a ser longo,
mas é variável, né? Pode ser constante, né? Ou seja, a doença está ali acometendo de forma constante ou de forma flutuante. Em relação ao prognóstico, de 20 a 30% dos indivíduos vão ter melhora importante dos sintomas, 40 a 50% vai ter uma melhora moderada e 20 a 40% vão continuar doentes ou uma piora dos sintomas, né? Um terço ali vão ter, né, no momento do toque, transtorno depressivo maior. Eu cheguei a falar em 67% ao longo da vida, mas quando a gente pega no momento, né, o indivíduo com toque naquele momento, cerca de um terço vai ter transtorno depressivo maior. O suicídio é um risco para todos os pacientes com toque. Existem características que vão gerar um pior prognóstico, né, que eu vou citar elas. Então, o indivíduo ceder às compulsões caracteriza um pior prognóstico. O início na infância pode começar até ali nos 2 anos de idade. Isso é um pior prognóstico. Compulsões mais bizarras. O indivíduo precisa ser hospitalizado por conta do toque. Transtorno depressivo maior coexistente. Crenças delirantes, aquela ideia, aquele insight ausente. A presença de ideias supervalorizadas, ou seja, alguma aceitação das obsessões, das compulsões, e a presença de um transtorno de personalidade, principalmente o transtorno de personalidade esquizotípica, né? Enquanto bom prognóstico é quando o indivíduo tem um bom ajuste social, um bom ajuste ocupacional, quando tem a presença daquele evento precipitante e quando existe aquela natureza episódica dos sintomas. O conteúdo das obsessões em si não parecem estar relacionados ao prognóstico. Em relação ao tratamento farmacoterápico, então, a abordagem padrão do tratamento do toque é iniciar um ISRS, um inibidor seletivo da recaptação de serotonina, ou a clomipramina, e aí a partir disso passar para outras estratégias farmacológicas se as drogas serotonérgicas não forem efetivas, né? Eu tinha comentado de que uma das explicações para o surgimento do toque é a etiologia de uma disfunção serotonérgica, e aqui eu reforço que o tratamento vem justamente com drogas que vão atuar do ponto de vista serotonérgico, né? Então, os inibidores seletivos da recaptação de serotonina e a clomipramina, que de todos os tricíclicos é a mais seletiva para a recaptação de serotonina. Os ISRS vão precisar muitas vezes serem usados em doses mais altas para um melhor efeito benéfico. Então, por exemplo, para fluoxetina, 80 mg dia pode ser usado. A clomipramina, né, como eu disse, de todos os tricíclicos é a mais seletiva para a recaptação de serotonina. Os efeitos iniciais costumam ser vistos aí após 4 a 6 semanas de tratamento, apesar que de 8 a 16 semanas que a gente vai observar o efeito terapêutico máximo. Em casos resistentes, podem se associar outras medicações como valproato, lítio, carbamazepina e antipsicóticos atípicos, por exemplo, a risperidona. Em relação ao tratamento psicoterápico, os pacientes devem estar comprometidos com sua melhora. A principal abordagem comportamental no toque é a exposição e prevenção de respostas, mas também podem ser utilizadas outras terapias, por exemplo, a terapia de apoio, a terapia familiar. Para casos refratários, em casos extremos, os pacientes que resistem a tratamentos, que são extremamente debilitados de forma crônica pela doença, a eletroconvulsoterapia pode ser utilizada, e em casos resistentes à eletroconvulsoterapia, a psicocirurgia pode ser realizada. Então, a referência utilizada para essa apresentação foi o compêndio de psiquiatria do Kaplan e Sadock. E aqui uma indicação de filme, Tok Tok, é um filme de comédia, mas que mostra os diversos exemplos de toque, o quão isso interfere na vida do indivíduo. E agradecer a todos, aqui está o Instagram do Voz Eventos,
E o meu Instagram também, para quem quiser, eu estarei tentando postar mais conteúdo de psiquiatria. Obrigado a todos e até a próxima.